Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, internautas. Graça, misericórdia, amor e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Aqui é o pastor Anderson Nogueira, da comunidade cristã Missão Evangélica, uma igreja pentecostal reformada, uma igreja balizada na palavra de Deus, a crer na palavra da soberania reformada. Cremos que Deus escreveu, opera e faz a sua obra segundo o conselho da sua vontade. Temos pontos basilares da confissão de Westminster e cremos absolutamente no mover do Espírito Santo para os últimos dias, arrebanhando pessoas, convertendo corações e trazendo os seus eleitos, os seus escolhidos antes da fundação do mundo. Então, esta é a igreja Missão Evangélica. Seja muito bem-vindo, você que está agora sintonizando em nosso canal do YouTube, @Comissão Online. Fique conosco, ou você que chega pelo Facebook da igreja Anderson Nogueira Bispo, também seja muito bem-vindo. As nossas mídias sociais, sobretudo, existem para a proclamação de princípios cristãos, para batalharmos diligentemente pela fé, seja na questão doutrinária, seja na questão social, seja também os valores que permeiam a política. Então, usamos as mídias sociais para promover a palavra da graça de Deus, a palavra da verdade. Então, estamos aqui reunidos hoje, quinta-feira, para celebrarmos a palavra de Deus, a obra do Senhor, estudarmos a Bíblia Sagrada, o mover da oração. Daqui a pouco também vamos orar pela vida de muitas pessoas que creem juntamente conosco no poder, na importância, no valor da oração, da intercessão. Nosso chamado é criar uma cobertura espiritual sobre uns sobre os outros, para que saibamos que onde estivermos andando no dia a dia, enfrentando as batalhas espirituais, há irmãos orando por nós, há irmãos orando conosco, sempre conduzidos, assistidos pelo Espírito Santo que intercede por nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ouvir a voz de Deus sobre o tema do dever ao deleite da oração. A presença de Deus no sofrimento do justo o modela, o abençoa e o torna um testemunho do Evangelho. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler apenas este versículo. Nós estudamos parte semana passada, como é um texto bem denso, uma estrutura grandiosa. Então nós voltamos hoje a tratar sobre este texto para podermos esmiuçá-lo com a igreja de Jesus, trabalhar os pormenores e orarmos com a consciência da fé em Cristo Jesus. Então, versículo 12 diz a palavra de Deus: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, vamos orar a Deus. Você está aí na sua casa agora, ou no carro, ou no seu escritório, onde você estiver, feche os seus olhos, ligue conosco, fique com a sua Bíblia aí em mãos, aberta, para estudarmos a palavra. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis
o que quiserdes. A oração tem o fundamento na palavra de Deus. Senhor amado e eterno, único e verdadeiro, com temor e tremor nos aproximamos ao trono de Tua graça, Pai, pedindo com muitos rogos, luz aos nossos olhos do coração, entendimento, para que possamos, com todos os santos, compreender as dimensões do Teu amor, as dimensões da Tua graça, as dimensões profundas e grandiosas do Teu poder, que faz sempre muito superabundantemente além de tudo quanto nós pedimos ou que nós pensamos. Então, ó Deus, abrimos esta palavra com expectativas grandiosas, que venham aos nossos corações ardendo com força, Pai. Cremos na revelação, com alegria, cremos na esperança bíblica, e assim queremos pautar a nossa vida, a nossa fé, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém e amém. Amados irmãos, obrigado, Eliardo. Família querida, povo santo de Deus, o nosso Deus soberano, tremendo, grandioso, que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, entre aspas, dedica atenção especial aos sofredores que sofrem sendo justos. A palavra diz que, e nós vamos ler daqui a pouco, que o Senhor está perto deles para ajudá-los. Amados, termos Deus como auxílio, termos Deus como rochedo, como nossa base, nosso apoio, nossa força para caminhar, é um grande privilégio, uma grande alegria para os nossos corações. Então Pedro, escrevendo para irmãos da diáspora, irmãos que estão fugindo das perseguições, das lutas, dos martírios, Pedro escreve para encorajá-los, e no capítulo 3, versículos 8 a 12, a palavra do Senhor diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, esta palavra aqui é importantíssima, ele diz, bendizendo. Aqui Pedro está descrevendo a postura de um cristão, bendizendo, ou seja, quando você está sendo injuriado, perseguido, maltratado, às vezes humilhado, achacado, sabe quando as pessoas te colocam constantemente debaixo de suspeição? Pedro diz, como é que você vai responder? Mal com mal? Injúria por injúria? Não, ele diz bendizendo. Em outras palavras, honra quem merece honra. Em outras palavras, ore por eles. Em outras palavras, dedique a sua vida para abençoar a vida deles. Então, aí ele continua dizendo, versículo 9, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida? Todos nós. Quem quer ver dias felizes? Todos nós. Agora vem uma coisa que nem todos querem. Ele diz, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Outra coisa que muitos não querem, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Olha essa expressão que ele usa, empenhe-se por alcançá-las. Amado, a paz é algo que exige nosso empenho.
Porque Satanás, com as suas ardilezas, suas estratégias, seus dardos, ele é um fomentador de brigas. Ele gosta de ver o circo pegando fogo, principalmente na casa de Deus. Aí você vê crente falando mal de crente, pastor falando mal de pastor, e taca pedra e faz. E lá, onde já é do capeta, todo mundo tranquilo, comendo um churrasquinho, come abóbora dizendo que é picanha, mas está tudo bem. Ninguém arruma problema. Por quê? Porque o inimigo sabe que esse espírito destrói uma comunidade, destrói família, destrói projetos, sonhos, nada avança. Então ele diz, empenhe-se por alcançá-la. Aí no versículo 12 ele diz, depois de ter falado isso tudo, como é que é a postura de um cristão, vive bem dizendo, as armas são espirituais, refreia a língua do mal, se aparta do mal. Ele diz, por quê? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então a pergunta, internautas, a pergunta é, você deseja, igreja, irmãos que estão aqui, a pergunta é, você deseja que Deus responda às suas orações? Você deseja que as suas orações sejam ouvidas por Deus? Você deseja que este olhar de Deus esteja repousando sobre a tua vida? Sim, pastor, eu desejo, é isso que eu quero orar e ser ouvido, orar e ser atendido, eu quero ter esta consciência que Deus está acompanhando, fazendo, sabe, meus caminhos, operando a minha vida. Então, estes são os conselhos de Pedro. Ou seja, no meio de cristãos que estão sendo perseguidos, maltratados, até martirizados, Pedro está dizendo assim, este é o molde, este é o modelo. No meio disso tudo, você está sendo injuriado, perseguido, maltratado, então permita que isso molde, pela palavra de Deus, a tua vida, para que você seja luz no meio das trevas. Apagaram as luzes, você vai brilhar. Entende? É isso que Pedro está dizendo. Então, a proximidade de Deus torna na vida desse cristão íntegro e grande parte das vezes sofredor. No meio disso tudo, a proximidade de Deus torna a oração não apenas um dever, amados, mas um deleite. Saber que no meio você sabe, o mundo, como diz, pega para acabar, vamos acabar. No meio disso tudo, saber que eu estou orando, Deus, eu estou me esforçando, Pai, para não responder mal com mal, eu estou me esforçando, Deus, para empenhar-me por alcançar a paz, para gerar paz, para ter ordem e decência. Deus, o Senhor está vendo assim, 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 sabe, quando eu sei que os olhos de Deus estão sobre a minha vida, isso é um deleite. A oração é o momento que a gente às vezes tem aquele momento para orar, gente, quanto a orar é agora, chegou a hora da oração, é um deleite. Culto de oração é um deleite, porque eu sei que é o momento que Deus está me ouvindo, está operando, está fazendo a sua obra. Então, nossas orações são ouvidas por um Pai que se inclina para seus filhos, aqueles que o invocam em verdade. Olha o que o salmista agora diz, esta é uma das passagens fulcrais do texto desta noite, que faz conversa com Pedro. Ele diz em Salmo 145, 18, perto está o Senhor, de quem? De todos os que o invocam. Aí ele completa e diz, na poesia hebraica, ele diz, de todos os que o invocam em verdade. Ou seja, nós não paramos na primeira parte. Deus ouve aqueles que o invocam, mas quem invoca quem? Em verdade. Porque, amado, na hora que as coisas apertam, até o ateu, ele clama a Deus. O cara diz, eu sou ateu, sou ateu, sou ateu. Solta um pitbull perto dele. Ai, meu Deus! Até na hora do pitbull ele vai clamar.
Então, amado, na hora do aperto, na hora do sofrimento, Deus atende, perto está o Senhor, olhos repousam sobre os justos, os que o invocam em verdade, são expressões sinonímicas. Então Pedro desafia a nossa compreensão convencional do que é bênção, do que é sofrimento. Que muitas vezes se pensará que bênção é mar azul, é vida tranquila, é tudo tranquilo, isso é bênção. E sofrimento é luta. Mas olha, amado, veja que Pedro está invertendo, está dizendo aqui que o sofrimento pode ser, o tempo de sofrimento pode se tornar numa grande bênção. E se nós pensarmos bem, amados, as grandes experiências da nossa vida, os grandes momentos de maturação, os grandes momentos de lições da nossa vida, foi quando a gente estava lá torcendo para o futebol, na alegria, na vitória, ou foi no momento da luta, foi no momento de sofrimento. É claro, é no momento que o limão vem, que você aprende a fazer uma limonada. É no momento do aperto que o parafuso mostra se é bom ou se é ruim. Então é assim, a vida acontece desta forma. Ele está dizendo, em outras palavras, não tenhas medo desses sofrimentos, não se acanhe com os sofrimentos, não te estranhes do fogo que arde, porque no meio disso tudo, Deus pode abençoar grandemente a tua vida. Deus pode moldar a tua vida tremendamente. Você vai passar no meio dessa prova e lá no final você vai estar maior, melhor, mais preparado, mais maduro, sabe? Às vezes, amado, às vezes nós vemos vídeo de criança mimada, cresce mimado, que coisa nojenta, um adulto mimado, dá até nojo, vontade de vomitar, porque não teve educação, não teve um avô ex-combatente como o meu que veio da guerra e deixava lá o cinturão de burro, e era só qualquer coisa, o cinto lascava, mano. E quando minha mãe chegava, lascava de novo. Era pimenta malagueta na língua. A gente já tinha até feito uma fórmula para acabar com a pimenta. Misturou um monte de coisa lá, nem me lembro, coisa de criança. Mas eu me lembro até hoje, a gente inventou uma fórmula, colocou um monte de troço lá misturado, até talco tinha no meio. Que a gente achava que talco ajudava na ardência, né? Quando estava com o sovaco, bota talco aí, jogar pimenta, bebe talco, coisa de criança. Era pimenta malagueta, era cinturão de burro. Olha, graças a Deus por isso, mano. Graças a Deus, coisa que eu particularmente nunca fui, é uma pessoa mimada. Eu sei muito bem o que são negativas da vida, eu sei muito bem o que é, por exemplo, ver sonhos sendo construídos e desconstruídos ao mesmo tempo. Várias vezes vi isso acontecer em Botafogo, vi isso num casamento, vi isso num noivado, vi isso aqui no Maracanã, numa construção de uma igreja que voltou. Tantas foram as vezes. Então, esses foram processos de Deus. E assim você pode estar me ouvindo hoje, pastor, Deus está então me desmamando, que eu era um mimado. Sabe, a pessoa mimada acha que é a toda poderosa, que manda em todo mundo, que pode interferir na vida de todo mundo. Pessoa mimada. Amado, Deus está fechando o cerco, fazendo uma obra para quê? Para que a tua vida seja grande nessa terra, para que a tua vida seja poderosa nesta terra. Então Pedro, ele cita em 1 Pedro 3, ele está citando o Salmo 34, para quê? Para mostrar que quando nós refreamos a língua do mal, não falamos dolosamente do irmão, não sentamos para falar mal de outro, isso não é postura de cristão. Nós estamos seguindo um molde de cristão verdadeiro, amados. Mesmo nas perseguições, Deus vai operar grandes vitórias em nossa vida. Deus está dizendo através de Pedro: você é maior do que as armas do mundo, você é maior do que as estratégias do mundo, você é maior do que as coisas rasteiras do mundo. Não se rebaixe, fica firme,
na justiça da palavra, fica firme nas armas da palavra. Por quê? Porque isso vai dar validade à tua oração. Às vezes as pessoas agem como um mundano qualquer. Está falando mal de mim? Fala mal também. Está tentando puxar meu tapete? Vou puxar o tapete também. Faz injúria contra mim? Vou te injuriar também. Fez isso? Vou fazer um monte de coisa. Aí depois vai lá e ora a Deus. Ó Deus, o Senhor está vendo o que estão fazendo contra mim. Aí Deus responde: ó filho, eu estou vendo sim, filho, mas eu estou vendo que você está respondendo a mesma moeda, então eu estou de mãos atadas. Eu não vou fazer nada. Olha filho, não vou nem mais ouvir você orar, hein? Nem fala mais nada. É assim. Agora, se você está no molde de Deus, no molde da palavra, você clama ao Senhor. Meu amado, Deus está ouvindo o clamor. Ele está perto dos que o invocam em verdade. Então você está em perfeita adoração. Como diz aquele louvor que nós cantamos aqui na igreja muito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. É sim, não é apenas em espírito, mas é em verdade também. Então, amado, o sofrimento não vai te diminuir, ele vai te moldar. A integridade não será um fardo, será uma libertação para você. Você vai dormir tranquilo por causa da integridade. A oração não será apenas uma obrigação, um dever, mas um deleite para a tua alma, a paz adentrando o teu coração, guardando tua mente, teu coração. A tua adoração será verdadeira, será recebida por Deus. A tua confiança estará estribada em Deus e não na tua carne. A tua alma estará verdadeiramente refrigerada em Cristo e os teus caminhos guiados pela justiça do Senhor. Então, o sofrimento por fazer o bem não é um sinal de que Deus nos abandonou. Mesmo pelo contrário, no sofrimento, Deus está presente, fortalecendo, ressignificando a dor, ressignificando caminhos, dando forças para que você suporte e vença. Olha o que Gênesis 50, versículo 15 a 21 diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: agora eu vou tirar a peixeira, eu vou cortar pescocinho, eu vou acabar com a vida de vocês. Foi isso que ele falou? Não, ele não falou isso. Ele disse: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: a pior disciplina não é o homem que pode dar. Se você está achando que pode se colocar no lugar de Deus para disciplinar um ou outro, porque você acha que um é mimado, você acha que o outro precisa aprender isso ou aquilo, e você se põe no lugar de disciplina para disciplinar, você será disciplinado por Deus. E a pior disciplina é a que vem de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O cristão que reage na carne é burro. Está deixando de ser cristão. Porque, amada, a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Ele está dizendo: estou eu em lugar de Deus por um acaso para fazer alguma coisa? Versículo 20, ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim. O que vocês tentaram foi o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazeres como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temam, não fiquem com medo, pois eu vos sustentarei a vós outros, eu vou sustentar os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você veja, aqueles homens tentaram o mal, mas Deus fez o bem sobre a vida deles. Então, ovelha amada,
O sofrimento para o cristão não é uma exceção à regra, mas é parte natural do caminho neste mundo, e em Cristo Jesus se torna uma oportunidade para refletirmos a luz de Cristo Jesus. Jesus disse, com outras palavras, ele disse a mesma coisa com outras palavras, ele disse: neste mundo tereis aflições. Então faz parte do caminho natural, e isso, portanto, irmãos amados, é oportunidade para espelharmos os caminhos do Senhor no sofrimento, sermos canal de bênçãos. José foi um canal de bênçãos, e todo o sofrimento que ele passou redundou em grande vitória para a glória de Deus. Qual é a fase que você está? Você pode estar na fase de que conta sonhos de Deus e as pessoas te ridicularizam. Você pode estar na fase da perseguição, em que mentem a teu respeito e dizem para o pai que você morreu e tentam acabar com a tua vida. Você pode estar na fase da difamação. Olha não, a esposa de Potifar, ele tentou, não foi, mas ela que queria. Ele fugiu. Você pode estar na fase da prisão, cheio de demarcações, de limitações. Qual é a fase? Em todas elas, meu amado, Deus vai tornar a maldição em bênção, se tu permaneceres íntegro na palavra, se tu permaneceres no molde de Deus. Porque se tu reagires na carne, se tu reagires conforme o mundo, aí é você. Aí você entrou no ringue do mundo. Aí você tomou a frente de Deus. Aí as orações não serão ouvidas. Por quê? Por quê, pastor? Porque você diz e você manda em Deus. Não, não manda em Deus, não manda em ninguém. Mando na minha vida e ponto. Mas a palavra de Deus diz assim, e nem na minha vida quem manda é Deus. A palavra diz que o Senhor aparta os seus olhos. O Senhor tem o rosto virado para aqueles que praticam os males. O Senhor está contra aqueles que praticam os males. Isso é a palavra de Deus quem diz. Então, amado, não é, agora é importante dizer à igreja que não é o sofrimento em si que é algo abençoado. Não é, a Bíblia não está nos dando um convite ao masoquismo, não é isso. Mas é a atitude que nós tomamos, é o propósito que nós temos na vida, que nós não nos permitimos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, de nos mantermos fiéis a Deus. É isso que Deus está vendo. Você lembra de Jó? Satanás chegou lá, está tudo bem com ele, toca nele para você ver. E aí Deus permitiu o sofrimento, luta. Jó foi trabalhado por Deus, e como o propósito dele era se manter fiel a Deus, ele recebeu o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Louvado seja Deus. E no momento que ele estava orando por aqueles amiguinhos, entre aspas, sabe, aqueles amiguinhos que estavam falando mal dele, sabe, aqueles amiguinhos que eu acho na verdade que Jó está fazendo uma besteirinha, eu acho que Jó, com 42 anos de idade, aqueles olhinhos verdes, mas quando ele estava orando por eles, Deus fez um milagre na vida deste homem. Olha aqui na linguagem de Hebreus 12, 1-3, diz a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Amado, está tão grande nuvem de testemunha, é um monte de gente perseguida, é um monte de gente que passou sofrimento, luta, fiéis a Deus, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus coloca a carreira, está aqui proposta. Quem quer seguir a carreira? Você quer chegar lá no céu com obras de ouro, prata, pedra preciosa ou madeira fenipalha? Aí o versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor de Nazaré, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que é que ele fez?
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está onde agora? À destra, sentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente que ele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, quando você olha o modelo que é Jesus, que passou o sofrimento, se nós somos seguidores de Jesus e o mestre sofreu, nós também vamos sofrer. Inclusive, Paulo diz aos Filipenses que nós somos partícipes do sofrimento de Cristo. Logo, sofrimento não é exceção. Sofrimento neste mundo é regra. Nós passaremos por sofrimentos, lutas. Na linguagem de Apocalipse, as lágrimas fazem parte das primeiras coisas. Faz parte da vida natural, mas a palavra de Pedro é um alento. A palavra de Pedro é uma segurança, que ele está dizendo: filho, não tenhas medo do dia da luta, não tenhas medo do dia do sofrimento, não tenhas medo do dia da angústia. Deus estará com você, trabalhando na tua vida, moldando o teu caráter, te dando alegria, te dando sabedoria, te dando força, e no final disso tudo, você precisa saber que Deus está perto daqueles que o invocam em verdade, que os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Louvado seja. Então, a integridade da vida está conectada profundamente à nossa missão evangelística, dando testemunho da obra de Deus, não pagando mal por mal, e a oração que fazemos do nosso íntimo. Ou seja, a integridade de vida está ligada ao público e também ao privado diante de Deus, onde nós vivemos o Evangelho em comunidade, de forma a darmos testemunho da realidade do Cristo ressurreto. A nossa vida se torna a melhor apologética. Ou seja, quando nós vivemos a palavra, a nossa vida é a melhor defesa da fé. Porque não adianta você querer defender uma doutrina se a tua vida está errada. Não adianta você querer defender uma palavra de Deus se achando o representante do Altíssimo, se a tua vida está errada. Isso se chama hipocrisia. Então a vida tem que estar correta. E a vida correta será a maior apologética, tanto diante dos homens, quanto perante Deus que está vendo a tua vida, amado. Os olhos dele, a vida dele, o rosto dele está contra quem pratica o mal, mas os olhos dele repousam sobre os justos. Então, a nossa oração há de ser cada vez mais eficaz com uma vida sobre a palavra de Deus. Então, não são apenas argumentos intelectuais, mas é a coerência de uma vida que sofre por Cristo e ainda assim manifesta paz e esperança, que atrai pessoas a fazerem, por exemplo, as perguntas que Pedro vai dizer aqui, sobre a razão da nossa esperança. Você está lá servindo a Deus, está lá íntegro, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, eu quero saber o Deus que você tem. Porque mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na circunstância, você é uma pessoa fiel, uma pessoa abençoada de Deus nesse mundo. Louvado seja Deus. Olha aí, 1 Pedro 3, 13 a 16, diz a palavra do Senhor: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Você veja, Pedro está falando da realidade do sofrimento, e em paralelo está botando a realidade da força da nossa fé, a coragem que nós devemos ter. Aí ele continua: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso oração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia como? Igual um pitbull solto. Não, com mansidão e com temor. Temor aqui é o contrário da arrogância, é com temor, é contrário da soberba, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal aquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Então, ovelhinha amada, eu tenho 3 minutos, eu vou lhe dizer que o propósito divino no sofrimento e o senhorio de Cristo, se você se coloca diante do propósito de Deus,
dizendo: Jesus, tu não és apenas o Salvador da minha vida, mas tu és também o Senhor da minha vida. Eu quero lhe dizer, amado, que o teu procedimento em Cristo vai deixar aqueles que falam contra você envergonhados, e Deus vai honrar a tua vida e ouvir a tua oração. Diga aí, glória a Deus por isso. Versículo 17 e 18, diz a bendita palavra, porque olha isso, olha o que Pedro, nosso irmão Pedro, está dizendo. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que sofrais por quê? Porque você praticou o mal. Não é verdade? Aí ele diz, versículo 18, pois também Cristo, olha aí o nosso modelo, a regra, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto na carne, sim, mas vivificado no Espírito, louvado seja. Então, ovelhinha, compreender o sofrimento de Cristo é vital para compreender o nosso sofrimento. Por quê? Jesus sofreu e morreu, foi vivificado, está à direita de Deus, com a autoridade do Pai, para quê? Para nos conduzir a Deus. Foi isso que Pedro disse, ele morreu para vos conduzir a Deus, para salvar a tua vida. Então, agora a nossa vida está diante de Cristo, sofremos por maledicências, pessoas falam mal, sofremos injúrias, mas pela vontade de Deus, nesse sofrimento, se nós estamos sofrendo, praticando o que é bom, ouça, você será refinado como fogo, como o ouro é refinado no fogo. Você sabe o que vai acontecer? O teu valor só vai crescer. As pessoas que contra você que serão envergonhadas, o teu valor vai crescer. O valor da tua fé será aprovado e aprovado, como diz Pedro, 2 capítulos antes. Provado e aprovado pelo fogo. As tuas obras irão glorificar a Deus, e assim como Cristo, na obra vicária, só Ele pode salvar, morreu e ressuscitou, e assim nos conduziu a Deus, nosso sofrimento, em obediência à palavra, será um testemunho que fará com que pessoas cheguem a nós e digam: rapaz, qual é a razão da tua esperança? Qual é a razão da esperança que é em vós? E aí você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Olha, eu vi isso na vida do meu primo, pastor Antônio. Minha prima hoje, que está no seio de Abraão, estava no INCA, ali em Vila Isabel, já desenganada pela medicina. Você sabe o que o meu primo estava fazendo dentro do hospital? Evangelizando o hospital inteiro, falando de Jesus e do amor de Deus. Louvado seja, até que uma enfermeira chegou para ele, pediu para dar um abraço nele. Posso te dar um abraço? As coisas que você fala são tão boas, são tão de Deus. É isso, é isso. Então, ovelhinha amada, preciso terminar. Pedro está revelando o poder evangelístico do sofrimento do justo, pois por sua justiça leva outros a verem Cristo Jesus na tua vida. E olha, as tuas orações serão ouvidas por Deus. Então, a realidade de Cristo, Senhor, que passou o sofrimento, do sofrimento à glória, garante que o nosso sofrimento não é em vão. Deus tem propósitos com a nossa vida, Deus tem grandes propósitos, e cada lágrima derramada será revertida e transformada. Creia, receba, amado, e não troque jamais a tua confissão. Não troque jamais a tua confissão. Creia como Paulo disse. Vamos a Romanos, amado. Romanos capítulo 8, pula o Filipenses. Romanos capítulo 8, versículo 26. Creia como Paulo está dizendo aqui. Olha lá na palavra, tem aí? Romanos capítulo 8. Nosso amado chegou lá no terceiro céu, está diante do trono, pronto, voltou. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha aí, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, no meio dessa luta toda, o Espírito está assistindo a tua vida. Você que foi chamado segundo o propósito de Deus. Fica firme, não troque a tua confissão, não troque os teus valores, não deixe de praticar a palavra. O vento sopra, a chuva cai, o rio transborda. Mas se você é um prudente praticador da palavra, a tua casa vai ficar de pé, o teu testemunho será grandioso e a tua vida íntima com Deus, a tua oração está sendo recebida pelo Pai. Portanto, saber disso, amado, você sai do dever da oração para o deleite da oração. Que bom, Pai, o momento que eu sei que o Senhor está me ouvindo a voz, os teus olhos repousam sobre a minha vida e o Senhor está perto de mim, ouvindo a minha voz em oração. Louvado seja o Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Nós temos aí algumas razões para orar, para declarar. Queremos agradecer a Deus, mandar um abraço para a nossa irmã Diaconisa Sueli Andrade. Diaconisa, um abraço, abençoada irmã do seu pastor, carinhoso em nome de Jesus. Que bênçãos sem medidas estejam sobre a tua vida, misericórdia, graça, bem-aventurança em todos os teus caminhos. Irmã Sueli está completando mais um ano de vida. De igual forma, irmão Raimundo também, mais uma primavera, fez no dia 27, ontem na verdade. Irmão Raimundo, nosso carinho, nosso abraço, nossas orações, que Deus abençoe rica e abundantemente a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E vamos orar por essas vidas, e vamos orar também pela vida da nossa pastora, pastora Deise Almeida, está fazendo exames pré-operatórios para cirurgia na vista esquerda. Vamos orar pela vida dela, pela Francisca Benísca, minha tia, também por sua saúde física, seus rins e sua pressão arterial. A irmã Maria do Socorro vai passar também por uma cirurgia no estômago. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus, amada. Estamos orando para a glória do Senhor. A sua sobrinha também, Maria Helena, que está no CTI, graças a Deus já está respondendo bem aos medicamentos. A Maria Helena parece que tem um mesinho de vida também, uma neném recém-nascida, está no CTI, mas vamos orar por ela, já está melhorando em nome de Jesus. A Cláudia Eliaba Costa fez uma cirurgia no coração, mas houve intercorrências e ela precisa de um milagre, Vamos orar pela vida dela. Dona Neuza Maria precisa de operar, bexiga deslocou, também precisa de um milagre. A irmã Delta também, que vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor. O irmão Luiz Borges, que está diabético, com rigidez nas pernas, dificuldade para andar. A irmã Marilene com um resfriado muito grande essa semana e também vai operar, fazer uma cirurgia no ombro. A Pérola e o Rafael, orar por esses jovens, pela vida espiritual deles, em nome de Jesus. Então, quem? Sim, o Jonathan, verdade, o irmão Jonathan, filho do presbítero Valdécio, está com dor de cabeça e vômito também. Um jovem abençoado de Deus, vamos orar pela vida dele. Tá bem, Jonathan? Estamos orando por você em nome de Jesus. Vamos erguer a nossa voz, amado. Você aí agora da sua casa, onde você estiver, agora coloque diante de Deus, fale com o Senhor, busque, pense, medita, mentalize, verbalize, fale agora o nome das pessoas que você está buscando, orando, as circunstâncias que você está agora precisando de receber um milagre, uma interferência, uma intervenção divina. Coloque-se diante de Deus no meio desse sofrimento. Você que não entendia, pastor, por que há sofrimento, por que o justo sofre? Amado, no meio disso tudo, não é muito o porquê, mas é o para quê. Deus vai fazer uma grande obra sobre a tua vida, vai te colocar diante de grandes
situações para que você dê um grande testemunho. Então somente ore, entregue. Ele está moldando a tua vida, trabalhando no teu caráter, fortalecendo teus músculos, tornando-te um missionário evangelista ao público e à intimidade da oração, um sacerdote da oração. Sofrimento pode se tornar grandes bênçãos, grandes momentos de bênçãos, mas você precisa não ter medo, você precisa não se amedrontar com as ameaças do mundo, você precisa colocar-se diante do Senhor. Paizinho querido, é isso que nós fazemos, Pai. Sabemos, Pai, que às vezes é muito difícil, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Pai, e na nossa racionalidade, tentamos buscar nos nossos pensamentos, na nossa razão, tentamos buscar caminhos, meios, possibilidades, como naquele livro de Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo, que estavam lá os ratinhos, lá naquele depósito, e de repente o queijo acabou do depósito, já não tinha mais queijo no depósito, e um dos ratinhos mais proativos disse: eu vou sair, vou procurar outro depósito. E ele foi, e graças a Deus foi bem sucedido. Mas muitas vezes nós somos como outro ratinho, a gente fica lá no depósito, olhando as circunstâncias, pensando, racionalizando, amedrontados, intimidados, achando que qualquer hora o depósito vai fazer brotar mais queijo, e a gente fica com medo, com medo, com medo. Senhor, essa é a nossa humanidade. Por isso Pedro, o apóstolo, grande apóstolo, homem de Deus, estava ali escrevendo uma epístola para abençoar a vida íntima com Deus daquelas pessoas, e da mesma forma a vida pública missionária de cada uma delas. E o ponto fulcral disto, de ter um sacerdócio da intimidade da oração com Deus ouvida, e ter uma vida profética missionária ao público diante dos homens de forma bem sucedida, o ponto fulcral era: no meio das injúrias, das perseguições e dos sofrimentos, não responda na mesma moeda. Não se rebaixe a carnalidade dos rebeldes, não se rebaixe a carnalidade dos perseguidores, não se rebaixe a carnalidade dos maledicentes, não se rebaixe a carnalidade daqueles que sentam para falar mal do irmão, não se rebaixe a carnalidade de responder com a mesma moeda. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, mas o seu rosto está contra aqueles que praticam os males. Você quer ser ouvido por Deus? Então seja como Cristo. Você quer ser ouvido por Deus? Então sofra como Cristo sofreu, mudo, calado, orando, buscando servir a Deus. Você quer ser ouvido e ser abençoado e ser moldado e ter grandes vitórias na tua vida e viver dias felizes? Então refreia a tua língua do mal, evite que teus lábios falem dolosamente, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, e assim as tuas orações serão ouvidas, assim o teu testemunho será conhecido e a tua vida dará a luz de Cristo, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam, mas daqueles que o invocam em verdade. Ó Deus, esse é um trabalho tremendo, Pai, esse é um trabalho profundo demais, esse não é um trabalho efêmero, pequeno, rasteiro, não, esse é um trabalho profundo, esse é o trabalho de uma vida, esse é o trabalho de todos os dias, Pai, porque todos os dias nós somos tentados tenazmente pelo pecado. Por isso Hebreus disse: corra com perseverança, filho, a carreira que está proposta, e à medida que você corre como um bom atleta, você se desembaraça do pecado. Pai, muitas das vezes as pessoas, quando pensam em pecado, pensam numa rave, pensam numa balada, tomando uma caipirinha, rebolando com a morena e a loira, na garrafa, e a pessoa pensa: não, eu não faço nada disso, mas peca prevaricando,
peca falando mal do irmão, peca fazendo fofoca, peca fazendo rebelião, peca se levantando contra autoridades de Deus, peca de várias formas, e às vezes pecados muito piores, porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus se aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. E o que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E é exatamente o que Pedro está dizendo: é responder mal por mal, injúria por injúria, é propagar o mal, é dar ibope para o mal. Então, ó Deus, nós não estamos aqui, Senhor, para dar ibope para o mal. Nós não estamos aqui para deixar o mal famoso. Nós estamos aqui, Pai, para diminuir o mal, para repreender o mal. Pai, o sofrimento calado não nos diminui. Às vezes a carne diz: cara, mas você vai engolir esse sapo, cara, você vai permitir esse tipo de coisa, cara, cadê o fera neném, cadê? E às vezes, quantas são as vezes que nós caímos nessa cilada do diabo, que nós caímos nessa cilada que macula a nossa intimidade com Deus e macula a nossa missão ao público evangelístico. Macula, porque nós fomos chamados, Deus, para ser como Jesus, para ser como Cristo. E assim, meu Deus, é tão bom, é tão prazeroso, Pai, saber. É tão prazeroso saber que na maioria das vezes, ou dentro desse tema que estamos tratando, todas as vezes, nós não precisamos fazer nada. É só orar a Deus, é só colocar diante de Ti. É um prazer tão grande, Pai, porque sabemos que o Senhor está perto de nós. O Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor está acalentando a nossa alma. O Senhor está fortalecendo a nossa vida. É tão bom saber, Pai, que existem contextos bíblicos como este de Pedro, em que irmãos nossos estavam sendo perseguidos, maltratados, mas Pedro estava dizendo: irmãos, vocês não devem ter medo, irmãos, vocês não devem ficar alarmados, irmãos, vocês não devem agir como o mundo age. Irmãos, vocês são a diferença do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que glória haverá se, sendo da vontade de Deus, que, ou por sua permissão, que haja sofrimento? Que glória será se você sofrer praticando mal? Que glória será se Deus encontrar você praticando as mesmas obras do ímpio, falando mal, sendo maledicente, sendo linguarudo, sendo beberrão, sendo mentiroso? Que glória você terá, meu filho? Você será diminuído no teu testemunho público e será diminuído na tua intimidade com Deus, porque Ele não vai te ouvir. Mas se você for encontrado fiel, se você for encontrado servindo, se você for encontrado orando, se você for encontrado no molde de Deus, o teu testemunho será grande, o teu coração estará santificado a Cristo, a tua voz de oração será ouvida diante do trono, os olhos do Senhor estarão repousando sobre a tua vida. Deus estará perto de você, porque Ele adentra o vale da sombra da morte com o justo. Ele refrigera a alma, Ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Você pode ser perseguido como Davi foi perseguido por Saul, mas quem teve a vitória final foi Davi. Você pode estar passando por grandes problemas e grandes vicissitudes, como os filhos de Deus passaram em toda a história, mas se você estiver do lado certo da história, sim, amado, a tua voz de oração será chegada diante do trono. Pai, Senhor, esse é um trabalho minucioso, isso é um trabalho profundo, isso é um trabalho de uma vida, isso é um trabalho que não é simples, Pai. Ele exige esforço. Pedro estava dizendo: buscai a paz, empenhe-se por alcançá-la. Não é fácil segurar a língua,
não é fácil num momento de briga. Por isso a máxima está aí, que às vezes em momento de briga a pessoa fala o que não quer, fala o que nem deseja, e às vezes magoa, fere e acontece. A língua é o menor órgão do corpo, mas ele bota uma floresta inteira para pegar fogo. Ele queima valores de pessoas, ele queima princípios de pessoas, ele queima a fidelidade a Deus de pessoas, ele queima uma comunidade inteira. É o poder da língua. Mas Senhor, nós queremos usar o poder da língua corretamente nesta noite. Nós queremos colocarmos-nos diante de Deus nesta hora, Pai, sabedores que nós somos carentes de graça, nós somos dependentes do Senhor. Nós, Pai, precisamos nos apaixonar pelo processo de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos em Cristo Jesus. Apaixonarmos-nos pelo processo de transformação, porque é um processo diário, é um processo vivo, é um processo contínuo, é um processo profundo, Senhor. Diariamente o Senhor nos confronta, diariamente a palavra trabalha em nossos corações, diariamente por meio da meditação bíblica a palavra trabalha em nós. O grande problema, Pai, é quando os crentes não leem a Bíblia, porque aí eles ficam achando que está tudo bem com a vida deles, aí eles ficam achando que o comportamento deles é o melhor do mundo, é o mais exemplar. Por quê? Porque não estão sendo confrontados pela palavra, e a vozinha na cabeça que ouvem não é a voz do Espírito Santo, é a voz da mente deles, que concorda com tudo que eles fazem, que não reprova as atitudes maledicentes e equivocadas deles. Então eles acham que está tudo bem. Na verdade não é Jesus Cristo o Deus que eles estão servindo, mas é o Deus do próprio ventre deles. Esse é o problema do cristão carnal, esse é o problema, Pai. Nós precisamos ler diariamente, meditar na palavra de Deus, porque assim, Senhor, a Tua palavra nos confronta. Quando vem um pensamento errado, a palavra, opa, está pensando errado aí, rapaz. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a palavra diz, olha, mas Cristo não agiria desta forma. Qual é o texto que se enquadra nisso daí? Qual é o texto que Jesus faria? Então, Pai, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós queremos então, Pai, colocarmos-nos diante da Tua palavra, que o conhecimento bíblico esteja diariamente trabalhando em nós, confrontando-nos, trabalhando para que nós aprendamos a responder ao mundo com as armas de Deus e não as armas da carne. Certos, Pai, que a nossa vida íntima com Deus, o nosso sacerdócio real em Cristo Jesus estará sendo efetivo, poderoso, um instrumento nas mãos de Deus, e a nossa vida missionária, a nossa vida pública será um bom testemunho da cristandade. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está santificado, Ele é a razão em nossos corações, Ele é a razão da nossa esperança. Então, Pai, ao chegarmos ao final desta reunião, ao final desta meditação, destas orações que nós estamos fazendo, ó Deus, sabemos, Pai, que o Espírito está nos assistindo em nossa fraqueza, o Espírito está nos assistindo diante do Teu trono, porque nem orar como se deve a gente sabe, mas nós temos esta consolação, Pai, que o Senhor está fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que Te amam. Portanto, nesta hora, meu Deus, uma vez mais, cada uma dessas vidas que foram citadas aqui anteriormente, cada uma das vidas que estão nesta lista de oração, cada uma das pessoas que estão agora na nossa live, pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, cada uma das vidas que vão acompanhar o culto também, a gravação posteriormente, Pai, qualquer vida que esteja agora neste momento deste vídeo, desta live, Pai, que ela seja tocada pelo poder do Espírito Santo, que ela seja liberta das ferramentas e das armadilhas de Satanás, que as escamas dos seus olhos caiam, Deus, que seu coração seja verdadeiramente
cortado pela palavra de Deus, e que verdadeiramente seja Jesus Cristo o Rei e Senhor desta vida. Nós oramos, Pai, que todas estas vidas no meio de sofrimento, elas não serão diminuídas, não serão apoucadas e nem serão destruídas. Pelo contrário, elas serão aumentadas, serão fortalecidas, irão crescer em valores, em fé, em princípios, em força, em autoridade, em oração, em testemunho. Esta é a nossa oração. Que venham muitos milagres, Pai, sobre os teus filhos, muitas respostas às orações, que venham cura, que venham sinais, prodígios e maravilhas, seguindo a vida dos teus filhos amados que creem. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ovelhinhas amadas, chegamos ao final desta live maravilhosa. Com alegria, nos pedimos de você nesta noite, com senso de missão cumprida, de reflexão, de oração da mais perfeita vitória. Como foi bom e como é maravilhoso, como é bom estarmos em oração com a igreja, com os irmãos, pela internet também, e todos nós diante do trono da graça de Deus. Louvado seja Deus. Então, quero convidar você a estar no domingo aqui na Rua General Roca 340, próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração do Rio de Janeiro. Você vier de metrô, é só soltar na Praça Sans Pena, subir um pouquinho a General Roca, em 2 minutos você está na galeria número 340. Esteja conosco. Muito em breve, irmãos queridos, estaremos inaugurando nossa igreja em Itaipu. Para a glória de Deus, já temos o aceite das obras. Louvado seja o Senhor. Vamos dar aí um lindo aplauso ao Senhor Jesus por esta vitória. Já temos o aceite das nossas obras, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O aceite para a instituição religiosa é a última instância, o que seria a BITSE, em uma construção comercial comum. Na obra religiosa é o aceite. Então já temos o aceite, graças a Deus por isso. Agora vamos apenas concluir algumas coisinhas que precisamos ainda de concluir, tanto fisicamente, e que depois vamos colocar obviamente dentro do projeto aprovado do aceite. Também precisamos, irmãos, fazer materiais da igreja. Já fiz campanhas aqui, ainda ninguém semeou para isso. Precisamos levantar no mínimo R$5.000 para podermos fazer envelopes, ficha de membro, ficha de visitante, para que possamos comprar as Bíblias, que na verdade é o Evangelho de João, também a campanha Defesa do Evangelho, o Evangelho explicado, que nós sempre doamos para os visitantes, as Bíblias, os materiais de evangelismo. Precisamos também subir campanhas no Facebook. Há pessoas que pensam que com R$1.000 ou R$2.000 dá para fazer aí um trabalho até o final do ano. Infelizmente são pessoas que não conhecem nada de tráfego pago, nem de SEO. Na verdade, quanto mais queremos crescer, mais precisamos investir. Conheço pessoas que investem R$5, R$10.000 a cada 2, 3 dias. Então são valores altíssimos. Então, quanto mais, melhor. Obviamente, maior será o alcance, maior será a intensidade da evangelização. Então precisamos de um milagre para tudo isso. Precisamos fazer todos esses materiais, todas essas campanhas, enfim, terminar alguns pontos e detalhes, e já iremos inaugurar a nossa igreja para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, graças a Deus. Domingo, 9 horas da manhã, esteja aqui, se Deus quiser, estaremos reunidos, e nossa pastora pregando a palavra de Deus, trazendo aí uma mensagem maravilhosa às 9 horas da manhã. Esteja conosco. Uma noite abençoada, um final de semana debaixo de graça, misericórdia, amor e paz. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo. Graça e paz.